Boa noite, é uma bênção estarmos juntos para adorar o Senhor nosso Deus e meditar no que a Escritura tem para nós hoje. Sempre quando estamos fracos na fé, e isso pode acontecer devido às situações da vida, não podemos esquecer do que nós devemos procurar para nos fortalecer. Não são as atividades, não são as programações, nem é um retiro especificamente, mas é Jesus. Estamos estudando a Epístola aos Hebreus, e a Epístola aos Hebreus trata de crentes judeus que estavam fracos na sua fé. Por quê? Por causa da morte, a iminência, o risco da morte. Esse risco da morte estava muito próximo, porque os próprios judeus foram os grandes perseguidores da igreja no primeiro século. Por isso, Jesus, nas epístolas que ele envia às igrejas ali da Ásia Menor, Apocalipse 2 e 3, chama os judeus de sinagoga de Satanás. Não é à toa, é porque eles estavam perseguindo a igreja do Senhor Jesus. E então Saulo, antes da sua conversão, Atos 8:1, começou uma grande perseguição contra os cristãos. E então os cristãos se dispersaram, e esses são os que receberam esta epístola. Fracos na fé por causa da perseguição, ficamos às vezes fracos na fé pelas situações da nossa vida, e não é o grupo social que ajuda. A igreja é muito importante, mas só a igreja não vai lhe fortalecer. Um retiro, um CC31 é muito importante, mas não são só as atividades e programações que vão fortalecer a nossa fé. É especificamente o Senhor Jesus Cristo. Até porque todas as atividades, inclusive o culto que estamos participando hoje, é para a glória de Deus e para sermos edificados, cada vez mais transformados na pessoa de Jesus. O objetivo de cada crente é ficar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa meta de vida, é o nosso alvo. Nós já estudamos na Epístola aos Hebreus, você pode abrir aí, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 4, vimos que Jesus Cristo é suficiente para uma fé firme. Veja que toda a epístola trata do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, do verso 5 ao 14, nós vimos que somente Jesus deve ser adorado. Aqui nesse trecho do capítulo, o problema era a adoração aos anjos. E no capítulo 2, o autor dessa epístola, que não sabemos ainda quem é até hoje, ele vai tratar exatamente de não adorarmos os anjos. Talvez para nós, hoje, a adoração aos anjos não seja um problema. Talvez nós estejamos, Deus queira que não, mas talvez os crentes idolatrem outras coisas que não se enxergam. Não que os anjos podiam ser vistos naquela época, a todo instante, mas havia uma cultura de adoração aos anjos ali, e então o autor escreve do 5 ao 14, dizendo, só Jesus deve ser adorado. E o interessante desses textos, de toda a Epístola aos Hebreus, é que tudo o autor comprova com o Antigo Testamento. Nós temos que ser crentes assim, observando as doutrinas e comprovando. Estamos lendo, isso é muito interessante nos nossos cultos, a nossa declaração de fé. O que é isso? É um resumo do que nós cremos. Agora, isso não é inventado por homens. É um resumo do que a Bíblia diz. Tanto que embaixo tem todos os versículos. E você tem acesso a essa declaração de fé no site da igreja. Você pode pedir, se é que já não tem, pode pedir imprimir aqui mesmo. E verificar todos os versículos que explicam esta declaração de fé. E você vai dizer, realmente esta igreja anda segundo o que diz a Escritura. Somente Jesus deve ser adorado. E vimos também já no capítulo 2, do verso 1 ao 4, que é o evangelho do Senhor Jesus que firma a nossa fé. Esses crentes estavam fracos na fé. Talvez até alguns deles nem fossem convertidos, mas o autor da epístola nunca afirma isso. Ele apenas sugere que tal fraqueza não parece característica daqueles convertidos ao Senhor Jesus Cristo. E hoje, não de modo diferente,
nós vamos perceber que, crendo em Jesus, devemos crer em Jesus pelo que ele é e pelo que ele faz. Os versículos que vamos observar hoje, basicamente fundamentam e resumem a obra de salvação do Senhor Jesus e o que ele fez por nós. E é um texto denso e até pesado, e talvez até nem consigamos observar tudo hoje. No entanto, isso serve para nos alertar de que precisamos nos aprofundar na Escritura e conhecer cada vez mais a profundidade do que Jesus fez por nós. Quanto mais entendermos o que Jesus fez por nós, mais ficaremos gratos, satisfeitos na vida, mais estaremos prontos para entregar a nossa vida. Dia em que nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, ou melhor, Deus nos converteu ao Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Mas naquele dia, naquele momento, talvez ainda éramos bebês, recém-nascidos, né? Não entendíamos todas as implicações do que é entregar a vida a Jesus. Então, passamos a vida aprendendo como entregar a vida a Jesus. E esse texto de hoje vai nos dar muitos motivos para crer no Senhor Jesus Cristo, pelo que ele é e pelo que ele faz. Veja bem, não é pelo que eu sinto, não é pelo que você sente, não é pela impressão que você tem, mas é pelo que Jesus é e pelo que Jesus fez. Nós queremos então ver Hebreus capítulo 2, do verso 5 ao verso 19. Esse texto de Hebreus, como eu disse, é um texto mais denso, mas é um texto que nós vamos devagarzinho observando as verdades aqui colocadas. Versículo 5 diz assim, vamos ler o texto todo. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que é santificado como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos ver nesse texto três momentos que tratam da obra do Senhor Jesus. A obra, o que ele fez e o que ele é. E isso, qual foi o propósito desse texto aqui? Fundamentar a fé daqueles crentes. A nossa fé é fundamentada
quando pensamos no Senhor Jesus, o que Ele fez por nós, o que Ele é para nós. Então, primeiro momento, Jesus domina sobre tudo. Jesus domina sobre tudo, apesar de não vermos ainda. O reino de Deus ainda não é visível, ele está no âmbito espiritual. Mas Jesus domina sobre todas as coisas. Nenhum governo humano vai reconhecer que Jesus está dominando, mas a palavra de Deus diz que sim. E nós devemos firmar nossa fé nisso. Observamos em Hebreus 1:3, no começo da epístola, que fala como o Senhor, ele governa todas as coisas. Olha Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É Jesus que sustenta todas as coisas, ainda hoje, pela palavra do seu poder. Jesus é Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus. Ele é o único mediador entre nós e Deus. E ele é Deus que se fez carne, morreu e ressuscitou para nos dar exemplo, não somente exemplo, obviamente para nos salvar, mas nos deixou o exemplo de como um homem deve viver num mundo sem pecado. Um homem, obviamente, e uma mulher. Então, quando lemos os evangelhos, vemos Jesus em várias situações difíceis, no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito social, mas o Senhor Jesus age segundo a palavra de Deus. E observamos que todo o texto aqui, ele trata, ou melhor dizendo, ele é fundamentado na Escritura. Não foi algo que um autor simplesmente criou, inventou, como outros livros religiosos por aí. Ele é bem fundamentado para mostrar exatamente a obra de Cristo e como fundamentamos a nossa fé. Nos fortalecemos. Isso aqui é uma pista, na verdade, não é nem uma pista, é um mapa. Como é que eu faço para ter uma fé fortalecida? Jesus. Mire-se no Senhor Jesus Cristo. Isso vai ser repetido ao longo de toda essa epístola. Mire-se no Senhor Jesus. Você não terá sua fé abalada por nada nesse mundo. Agora, quando você olha para os homens, quando você olha para as situações da vida, para a sua própria situação, para os problemas, aí não tem quem sustente, podemos muito bem desfalecer, como esses irmãos estavam desfalecendo. Hebreus 1:13 diz também: ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Então Jesus está à direita do Senhor, dominando sobre tudo, controlando todas as coisas, nada sai do controle de Deus, é Ele quem sustenta tudo. E Hebreus 2:3 ainda diz também: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esse era o problema. Eles estavam rejeitando a salvação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Se rejeita a salvação de Jesus, logo não há mais salvação para estas pessoas. E ainda diz no verso 3, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A salvação em Cristo, pregada pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, estava sendo rejeitada. Então, o que é necessário para afirmar uma pessoa que está fraca na fé, ao ponto de não mais querer crer em Jesus, ou de não mais estar acreditando nesta salvação? É uma balança. Esses irmãos estavam pesando na balança. O quê? A morte ou Cristo? Essa era a realidade deles. E o autor dessa epístola diz: escolha Jesus, prefira morrer, mas fique com Cristo. A nossa vida não é diferente. Mesmo no Brasil, não havendo tamanha perseguição como havia naquela época, todo dia, eu e você escolhemos algo do pecado ou Cristo. Se sempre escolhermos o pecado ou coisas que não são essencialmente pecado, mas que nos afastam de Deus, com o tempo eu posso não mais reconhecer Jesus como meu Salvador. Jesus vai ficar tão longe que eu me torno um religioso, vindo para a Igreja Batista Manancial, mas sem ter uma fé viva
ativa, vibrante, crendo no poder e na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, em Hebreus capítulo 2, verso 6, continuando o nosso texto, nós lemos assim: antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, e aqui mais uma vez, o autor de Hebreus, ele não diz de onde foi retirado, não é um trabalho nos moldes modernos, acadêmicos, mas ele é bem aprofundado, porque ele apresenta fundamentação do Antigo Testamento. Por isso que é importante lermos o Antigo Testamento para compreender o Novo. E ele diz, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Aqui a ideia, o que é o homem? O homem, qual a relevância do homem para Deus? Na verdade, o homem é nada diante do Senhor, mas o Senhor o visitou. O autor cita o Antigo Testamento para nos fazer refletir como Deus é bom e nos visitou. Através de quem? Do seu Filho, para nos salvar e dar testemunho do poder e da glória do Senhor nosso Deus. E diz mais, ou o Filho do homem que o visites. E então Hebreus 2, verso 7 completa esse versículo. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. E aqui ele está falando de Jesus, o Filho do homem. Essa expressão Filho do homem no verso 6 refere-se ao Messias, ao descendente prometido no Antigo Testamento. Para nós é esquisito, Filho do homem, não diz muito, mas é um termo técnico na Escritura. Daniel usou essa expressão Filho do homem, Ezequiel usou essa expressão Filho do homem para se referir ao ungido de Deus, aquele que é homem e Deus, Deus e homem, e que viria para nos salvar da condenação dos nossos próprios pecados. E diz o verso 7 que Deus o fez pouco menor que os anjos. Nós já lemos em Hebreus capítulo 1 que Jesus, ele não foi feito, ele não é criado, ele existe desde sempre, ele não teve começo nem tem fim. O Apocalipse deixa isso muito bem claro. Mas aqui fizeste no sentido da sua encarnação. Jesus encarnou-se, Deus fez-se homem para nos salvar dos nossos pecados e, nesse sentido, menor que os anjos, porque o homem é menor do que os anjos. Isso mostra a humildade do Senhor Jesus, aquilo que ele fez se subjugando a uma condição inferior à sua existência. Nós precisamos de corpo físico, Deus não. Deus não precisa de matéria como nós. O Senhor é espírito, não tem como descrever espírito. Na verdade, a palavra para espírito, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é vento, porque é a coisa mais próxima da nossa realidade aqui material, que explica o que é um espírito. Deus, ele não pode ser colocado dentro de um prédio. Deus, ele não fica dentro de um lugar. Deus não está restrito às dimensões que nós estamos, comprimento, largura, altura, profundidade e tempo. Deus não está dentro dessas dimensões. O Senhor é outro ser, completamente diferente de nós. Eu disse completamente para enfatizar, nós temos alguns aspectos, obviamente, como criatura de Deus, como imagem e semelhança de Deus, mas o Senhor é muito diferente de nós. Não tem nem como descrever bem a pessoa do Senhor, a não ser pelo que foi revelado na Escritura a partir de atributos, como amor, justiça, misericórdia, graça e outros atributos do Senhor. E esse Deus, que sempre existiu, imagine só, teve um tempo na história do universo que não existia universo. Só existiam 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nada mais. Houve um tempo que só existiam eles 3. A filosofia até hoje luta para saber se o nada existiu, né? Se realmente um dia chegou a existir um nada. Nunca existiu um nada. Já está revelado na Escritura. Sempre existiu Pai, Filho e Espírito Santo, que são Deus. Todos 3 pessoas distintas com a mesma essência, substância divina, que nós não entendemos plenamente isso, mas cremos pela revelação da Sagrada Escritura. Eles sempre existiram, até que um dia eles disseram, vamos criar. E criaram o universo, já maduro, e criaram a terra, e criaram tudo que existe, um ambiente propício para a nossa existência. E nos criaram, a partir da criação de Adão e Eva ali,
espelhando a imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. E esse Deus que criou tudo, se humilhou, se tornando menor do que a sua própria criação, outra parte da sua criação, os próprios anjos, que são seres celestiais. E o verso 7 ainda diz, de glória e de honra o coroaste, Deus fez isso. O Pai coroou o Filho e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aqui, o autor, no verso 6 e 7 de Hebreus 2, ele está citando um salmo. Ele está citando o Salmo 8, e ele cita o verso 5 e o verso 6 do Salmo 8. Se você abrir sua Bíblia lá no Salmo 8, você vai ler da seguinte forma, se a sua Bíblia for Almeida Revista Atualizada, e qualquer versão, né, das mais tradicionais. Você vai ler o seguinte, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E é necessário explicar isso. Você percebeu a diferença? Ou não? Tarefa, exercício, para você acordar. Você percebeu a diferença de Hebreus 2:7 e do Salmo 8:5? Lá em Hebreus 2:7 diz, fizeste por um pouco menor do que os anjos. Em Hebreus 8:5 diz, pouco menor do que Deus. E aí? Na verdade, é tudo uma questão de tradução. A Septuaginta, a versão dos 70, é uma tradução o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas, no período de helenização, os judeus, com medo, né, de perder ali a escritura, porque estavam falando mais o grego do que o próprio hebraico, que já naquele período estava mais para o aramaico, que é uma vertente aí, digamos, uma língua parecida, eles fizeram uma tradução do Antigo Testamento, chamada a versão dos 70, muito comumente conhecida como a Septuaginta. Muitos autores do Novo Testamento não citaram do texto hebraico, citaram da própria Septuaginta. Inclusive o autor de Hebreus aqui, ele cita da própria Septuaginta. E a tradução da Septuaginta é um pouco menor do que os anjos. Mas quando você vai para o texto em hebraico, você tem a palavra Deus, que é a palavra que muitos conhecem, Elohim, palavra para Deus. E aí dá um nó na sua cabeça. Mas na verdade não tem problema nenhum. Existe uma característica em toda palavra de toda língua. É que toda palavra de toda língua, ela tem vários sentidos. Ela não só tem um. Toda palavra de toda língua, ela tem mais de um sentido. Ela nunca tem só um sentido. No mínimo, ela tem um sentido conotativo e denotativo, que é o figurado e o literal. A palavra aqui, no hebraico, para Deus, que é Elohim, ela tem um sentido e pode ser traduzida como Deus ou deuses, como pode ser traduzida por anjos. A Septuaginta traduziu por anjos. E o autor aos Hebreus entendeu que a tradução melhor seria anjos, porque estava se referindo ao Messias, que foi feito um pouco menor do que os anjos. Então aqui não é um erro, mas simplesmente uma ênfase na tradução. É a mesma palavra. Tanto a do hebraico, como seria, se fosse citado direto do hebraico do Salmo 8, verso 5 para cá, seria a mesma palavra. Só que ela tem dois significados. E aqui o autor escolheu o significado de anjos. E lá, no nosso texto, em português, poderia e deveria ter sido traduzido por anjos. Foi feito um pouco menor do que anjos. O Salmo 8, verso 5, poderia ser traduzido assim. Não teria o mínimo problema. Então, isso acontece muito pouco na Escritura, mas é importante ser explicado, porque não existe tradução perfeita, né? Não existe. E nos estudos bíblicos que a igreja oferece, nós em breve estaremos estudando um pouco mais sobre essas questões, vocês vão perceber e aprender outras peculiaridades da Escritura. O fato é que o argumento do autor aos Hebreus combina com o Salmo 8, verso 5. O Messias foi feito um pouco menor do que os anjos.
E isso para mostrar o tamanho do amor de Deus por nós. E o argumento do autor aos Hebreus é: creiam nesse Senhor, no Senhor Jesus, que não precisava e nem tinha obrigação de se humilhar, tornando-se homem menor do que os anjos, para poder salvar vocês. Jesus não tinha obrigação. Jesus não se tornou mais Deus por causa disso. Jesus não ganhou algo para ele ao nos salvar. Absolutamente nada. O Senhor Jesus só teve trabalho. Somente trabalho. Mas ele fez isso, obviamente, para a honra e glória do Pai. Isso já é um ganho, não é verdade? E o Senhor Jesus, pela natureza dele de ser Deus e amor, ele ficou satisfeito com o trabalho que ele fez. E então nos visitou. Olha o Hebreus 2, verso 6 novamente. E então o Senhor Jesus, ele nos visitou. Hebreus 2, 6 diz: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Então, por que visitar o homem? Que relevância tem um homem? Mas Deus nos visitou, porque ele enviou o seu filho para estar nesta realidade humana, se fazer homem e morrer numa cruz pelos nossos pecados. Como não podemos crer em Jesus? Como não podemos servir a Jesus? Como podemos permitir que as urgências da vida nos afastem de Jesus? Não há nada mais importante do que o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Nenhum trabalho, nenhum estudo, nenhum compromisso pode ser mais importante do que o Senhor Jesus nas nossas vidas, pelo tamanho do esforço, do trabalho, do amor que o Senhor Jesus dedicou a nós. Todos devemos estar prontos para entregar tudo das nossas vidas, baseado no tamanho do amor de Jesus por nós. Hebreus capítulo 2, verso 8, lemos ainda. Olha aí, Hebreus 2, 8. Diz assim: todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Jesus, ele foi feito menor do que os anjos. Novamente, aqui, ele enfatiza os anjos. E nesse texto vai continuar enfatizando e mostrando que mesmo Jesus menor do que os anjos, é ele que devemos adorar. Porque ele sacrificou-se por nós, nos visitou para nos salvar. E todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Apesar de ter sido homem, mesmo sem deixar de ser Deus, homem, 100% Deus, 100% homem, sem pecado algum, obviamente, tudo está debaixo do poder e do domínio do Senhor Jesus Cristo. O concurso que você vai fazer, a pessoa com quem você quer casar, a criação dos seus filhos, as aflições, as coisas que circundam a sua vida, tudo está debaixo do poder do Senhor Jesus. Ou seja, temos que fundamentar nossa fé nele. Não podemos ter fé em outras coisas. Em governantes, por exemplo. Não. Não podemos ter nossa fé no recurso financeiro. Ou nossa confiança, melhor dizendo, aqui para enfatizar, não podemos ter nossa confiança nas coisas ao nosso redor, achando que a felicidade produzida nesta realidade material é tudo. Não é. Nossa felicidade está no Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos preenche. E é por isso que o crente, ele pode, porque tem este poder, às vezes não usa, mas pode porque tem este poder de passar pelo vale da sombra da morte, firme, porque crê no Senhor Jesus e é Jesus quem o sustenta, o protege e o fortalece em todas as coisas. No entanto, ainda não estamos vendo o domínio. Olha o que diz aí no verso 8. Desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. O Pai sujeitou todas as coisas a Jesus. Tudo debaixo do poder do Senhor Jesus. Ele domina, ele controla. Domínio aqui é a ideia de controle. Ele controla todas as coisas. No entanto, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas.
Ainda não estamos vendo Jesus aqui governando sobre tudo, mas ele virá. Ainda não estamos vendo Jesus julgando todos aqueles que rejeitaram a pregação do Evangelho, a glória de Deus e o seu poder. Ainda não estamos vendo isso, mas vai acontecer. E este mundo será do Senhor novamente, e o maligno não mais terá vez. É aí que nós devemos fortalecer a nossa fé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 25 ao 27, ele nos fala como o Senhor Jesus sujeitou todas as coisas para nos trazer salvação. Esse capítulo todo fala de ressurreição. E diz assim, 1 Coríntios 15, verso 25, porque convém, 1 Coríntios 15, 25, porque convém que ele reine, Jesus, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, ou seja, o Pai, Deus. Ele está fora disso, mas todas as outras coisas estão subordinadas a Cristo, inclusive a morte. O Senhor Jesus na cruz também conquistou para nós a vitória sobre a morte. Não passaremos pela morte espiritual, não estaremos no inferno, nem no lago de fogo, como diz na Escritura. Nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos que o sacrifício dele é suficiente para nos livrar da nossa condenação, da condenação dos nossos pecados, porque as obras de Jesus, elas foram colocadas na nossa conta diante de Deus. E as nossas obras de pecado, que todas as nossas obras sem Cristo são obras de pecado, foram colocadas sobre Jesus, lá na cruz. Houve então uma substituição. E a Bíblia diz que o injusto pagou pelo justo, na verdade pelo injusto, né? O justo pagou pelo injusto. Jesus, o justo, pagou o preço para que nós pudéssemos ser considerados, declarados justos diante do Senhor nosso Deus. Observe então que estamos aguardando o momento em que Jesus virá dominar. Por isso, irmãos, vivemos pela fé, não vivemos pelo que enxergamos. Não é essa realidade material que nos trará felicidade, mas é a glória eterna com o Senhor Jesus Cristo, quando Ele estiver dominando. Isso tem que fortalecer a nossa fé. Isso deve nos fazer, porque a palavra de Deus, isso tem que nos fazer firmes para continuarmos testemunhando de Jesus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Tudo que fazemos aqui na igreja é para a glória de Deus, é para a adoração ao Senhor, e é motivado pelo Senhor Jesus por tudo que Ele fez por nós. Olha o verso 9 então. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, Hebreus 2:9, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, ele repete essa informação de novo, Jesus foi feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Veja como esses versículos descrevem de modo muito claro o que o Senhor Jesus fez por nós. E esse é o fundamento da nossa fé. E nós devemos cada vez mais viver por fé e nos dedicar ao Senhor Jesus, não baseado nas nossas emoções. Estou triste, hoje eu não vou para a igreja. Estou desanimado, hoje eu não vou ler a Bíblia. Enquanto você estiver nessa história de seguir as emoções do seu próprio coração, você ainda não entendeu plenamente o que Jesus fez. Não precisamos sentir alegria para ler Bíblia. Não precisamos sentir uma força, uma coisa mística, um negócio assim maravilhoso para ler a Bíblia. Não. Você acha que o apóstolo Paulo, quando estava pregando e fugindo de uma cidade para outra, em alguns momentos apedrejado, em outros quase, e sendo preso e chicoteado, você acha que ele estava feliz e satisfeito ali? Plenamente? Não, ele sofreu. E o próprio Senhor Jesus, quando estava para ser entregue na mão dos pecadores, julgado e condenado como bandido de crimes que ele nunca fez, você acha que o Senhor Jesus estava ali, assim, com o coração, que paz,
E não era assim, irmão, isso não existe. Isso é irreal. Nós temos é que aprender a servir ao Senhor Jesus, mesmo tristes, mesmo na dificuldade, e o Senhor nos levantará, e o Senhor nos erguerá, Ele nos preencherá de uma alegria tão grande, que vai transbordar a nossa tristeza. Mas temos que ter fé, e fé é crer no que a Bíblia diz. Fé é crer que a palavra de Deus funciona, e ela funciona. Porque hoje os crentes, eles leem, eles conhecem, mas eles fazem outra coisa. Eu não consigo entender, né? Lê, vê, estuda, mas vai por outro caminho. Como? Como é que pode? E nesse versículo 9, aquele que foi feito por um pouco menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. A morte de Cristo não foi uma encenação. Jesus é Deus, mas ali ele era plenamente homem. Ele sentia todas as dores que nós sentimos como homem. Sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, sentia limitações mentais, mesmo sem pecado. E sofreu bastante. E o sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra. Irmãos, eu entendo por esse texto e muitos outros da Bíblia que não tem crente que não tribute a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Todo crente entrega a sua vida. E essa entrega implica sofrimento. Ah, então quer dizer que é ruim ser cristão e crer no Senhor Jesus. Pelo contrário. Vimos hoje de manhã que é extremamente alegre e feliz. O problema, irmãos, é que nós temos que entender as verdades da Escritura. É o nosso pecado que nos afasta do Senhor. É o nosso pecado que turva os nossos olhos para não compreender que o que a Bíblia diz é bênção, é o caminho, é vida. E que quando eu sigo a verdade do Senhor, eu entenderei o que realmente é vida. Mas toda vez que eu começo a olhar a Bíblia e dizer, não, isso aqui é só para os apóstolos, não, isso aqui é só para os pastores, não, isso aqui é só para os homens de Deus, não, isso aqui é demais para mim e não chegou para mim ainda não. Você ainda não está experimentando o quanto Deus é bom. Está perdendo tempo, oportunidade de entregar toda a sua vida a Jesus. Geralmente, a gente sempre deixa um espaçozinho, né? Um espaçozinho reservado onde Deus não entra, lá na nossa mente. Ali estão escondidos os pecados mais terríveis que ninguém sabe. Pois é lá que você deve entrar e entregar todo esse espaço para o Senhor Jesus, sem reservas, de modo que tudo que você faz tem que ser para o Senhor, mesmo que lhe custe a vida. Talvez seja difícil para nós compreendermos essas verdades, porque nunca vivemos o risco da morte. Talvez se viesse uma perseguição, nossa igreja ia diminuir um bocado. Talvez. Deus queira que não. Deus queira que não, mas talvez. E temos que aprender, irmãos, a entregar tudo, sabe como? Começando com as coisas mais simples. Sacrificando o lazer para adorar o Senhor. Sacrificando certos tempos que dedicamos a tantas outras coisas que consideramos mais importantes. Sacrificar para a honra e glória do Senhor Jesus. Não podemos ser daqueles que dizem, não tive tempo de ler a Bíblia esta semana. Não podemos. Sacrifique outra coisa. Sacrifique o programa de TV, sacrifique o passeio, a corrida, a malhação, sacrifique o cinema, sacrifique o livro, sacrifique alguma coisa. Mas não deixe de conhecer Deus todo dia lendo a Escritura. Porque se você é destes, que nada sacrifica pelo Senhor, nem as coisas tão pequenas, você não entendeu o sacrifício de Jesus por sua vida e talvez não tenha entregue a sua vida a Jesus. Você tem que entregar tudo ao Senhor Jesus Cristo. E esse é o objetivo desse texto, porque esses irmãos estão fracos na fé. Crentes ficam fracos na fé por isso, porque eles não entregam tudo a Jesus. Por isso a ênfase de toda essa carta é Jesus Cristo. O que é que você faz? Diga, você está firme na fé, graças a Deus, você ouviu tudo isso e você na sua mente diz, não, pela graça do Senhor estou firme. Amém.
Pelo menos você pode entender agora como você vai fortalecer o outro irmão que está fraco. É falando de Jesus. Não é das emoções. Não é das dificuldades. A não ser que ele queira falar. Você ouve, claro, óbvio. Mas a sua resposta é o quê? Hebreus, capítulo 2, do verso 5 ao verso 18. Falando que o Senhor Jesus, ele domina sobre tudo, mesmo nós não vendo ainda todo este domínio do Senhor Jesus. E veja, Jesus sofreu, mas foi coroado de glória por causa da graça de Deus. Ele provou a morte por todo homem. Todo homem aqui não é todo homem, mas é todo aquele que creu, obviamente, pelo contexto da Escritura. O Senhor Jesus provou a morte por todo aquele que creu. Isso nos livra da condenação da morte. A morte não tem mais efeito sobre nós. Vamos morrer fisicamente, mas não vamos para o inferno, que é a pior morte. Não estaremos no lago de fogo, que é a morte espiritual, onde estarão Satanás, o anticristo, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao 8, mostra sobre como Jesus se humilhou para nos levar a uma posição tão excelente. Filipenses 2, verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus se esvaziou, porque o Senhor Jesus cumpriu o projeto de Deus, que também era o projeto dele. Ele não foi coagido pelo Pai, ele quis também, para glorificar o Pai, vir morrer numa cruz pelos nossos pecados, mas nesse sentido ele se esvaziou, deixou o uso, não deixou de ter, mas deixou o uso das suas qualidades divinas, tanto que Jesus, enquanto carne, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele não tinha o uso dos seus atributos, embora tivesse os atributos, as qualidades de Deus, obviamente, senão ele deixaria de ser Deus, mas foi o Espírito que o guiou. Mas o Senhor Jesus se humilha, tornando-se menor do que os anjos, como diz a Epístola aos Hebreus, fazendo-se homem, servo em figura humana, com um propósito: nos livrar da condenação dos nossos pecados. Morreu para que nós não precisássemos provar a morte eterna. Foi somente isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Então, tudo que nós oferecemos, toda a nossa vida, não paga o que Jesus fez por nós. Nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo. E se há alguém aqui que ainda não creu, arrependa-se do seu pecado. Esse é o Evangelho. Isso aqui é a essência do Evangelho. Essa é a mensagem de salvação. Essa mensagem foi dada para crentes fracos na fé, porque é isso que nos fortalece. E essa mensagem também, obviamente, converte aqueles que estão longe do Senhor Jesus. Olha Isaías 53, 11. Isaías 53, 11 diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então Jesus ressuscitou, subiu ao céu, está com o Senhor. Eu li aqui Isaías 53, 11. E está sentado à destra do Pai. O Senhor Jesus Cristo, ele está vendo e em breve verá e ficará satisfeito com o fruto do seu trabalho, ou seja, nós. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor Jesus conseguiu, com o seu sacrifício na cruz, nos redimir, nos salvar da condenação dos nossos pecados, nos levar a um local excelente, posição de filhos de Deus. Não porque somos bons, ninguém nasce sendo filho de Deus. Filho de Deus, só os que creem no Senhor Jesus Cristo. E então o Senhor conquistou isso para nós. E diz Isaías, o profeta, falando do Messias, que é o Senhor Jesus, o fruto do penoso trabalho de sua alma. Jesus vai ficar satisfeito. Nós, os que somos redimidos pelo sangue de Cristo. E ainda diz, no verso 11, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento,
justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor Jesus, quando encarnou-se, fez-se carne, morreu na cruz e ressuscitou, o Senhor Jesus conquistou para nós uma excelente posição diante do Pai. E a satisfação dele é ver esse fruto. Nós, salvos e em breve com ele, ressurretos, vivendo no novo céu e na nova terra. Jesus, irmãos, ele domina sobre tudo. Hoje, embora ainda não estejamos vendo, e ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Creia, isso é suficiente para fortalecer a sua fé. Medite nisso, pense nisso. E nessa sua reflexão, você deve pensar da seguinte maneira: o que eu estou ofertando para Jesus da minha vida? Como eu me canso por causa de Cristo, em favor de Jesus, da obra de Jesus? Como é o meu esforço por Jesus? O que eu estou fazendo para apresentar adoração, gratidão a tamanha salvação? Jesus dominou sobre tudo, apesar de não vermos ainda. Mas o segundo momento, neste texto que nós estamos observando, é que Jesus foi aperfeiçoado para sermos irmãos dele. Olha aí, sem merecimento algum, e sendo nós tão pecadores, Jesus não só nos redimiu, como nos chamou para fazermos parte de sua família. Somos considerados filhos de Deus, irmãos do Senhor Jesus, que é Deus. Dá para entender isso? Uma pessoa que é perfeita e sem pecado, e que não tem começo, não teve começo e nem terá fim. E ele não só vem, se humilha para nos salvar, sem ganhar nada. Esse Jesus, o Senhor Jesus revelado na Escritura, que é Deus também, ele se aperfeiçoa para nos chamar irmãos. Olha o verso 10, Hebreus 2, verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, olha, reforço o que já foi dito, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, isso já foi dito no capítulo 1, do verso 1 ao 3, tudo existe por causa de Jesus. Ele quer deixar isso muito claro. Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Na verdade, aquele, porque convinha que aquele, aqui está falando do Deus Pai. Tudo existe e subsiste, na verdade, por causa do Deus Pai também. Ele conduziu muitos filhos à glória. Foi do querer de Deus, Pai, aperfeiçoar Jesus. Jesus, ele é o autor da nossa salvação. Mas o que é aperfeiçoar? Jesus não é Deus? Ele já é perfeito? Jesus nunca pecou enquanto esteve em carne? Então, em que sentido Jesus é aperfeiçoado? E a palavra aqui se refere, ou pelo menos aponta, para o sofrimento do Senhor Jesus. Se Jesus não sofresse a morte de cruz, ele não era qualificado como nosso Salvador. O Salvador tinha que morrer, tinha que sofrer e morrer para pagar o preço, não ao diabo, mas o preço exigido pela justiça do próprio Deus, o Pai, sobre nós que somos pecadores, o preço dos nossos pecados. O aperfeiçoar aqui significa que Jesus tinha que ter a capacidade e a competência de ser nosso Salvador. E o Salvador só poderia ser Salvador se morresse pelos homens, por aqueles que haveriam de crer. Esse aperfeiçoar aqui implica o que Jesus teve que fazer para se tornar nosso Salvador. Morte de cruz. Havia outro método? Isso é muito importante. Será que havia outro meio do ser humano ser salvo da condenação dos seus pecados? Não, não havia. Somente através de Jesus. E a lógica é muito simples. A lógica que é explicada, principalmente na Epístola aos Hebreus, ela é muito simples. Quem pecou foi o homem. No momento que o homem peca, e a palavra pecado talvez hoje não expresse todo o seu conteúdo, o pecado é um crime. Ao cometer um pecado, eu cometi um crime contra Deus, que é o juiz. E ele me julgou condenado.
E eu teria que fazer algo para me livrar dessa condenação, cumprir toda a pena. Pena é eterna. Então, como é que eu vou sair desta pena? Não tem como. Alguém teria que me substituir na minha pena para eu ficar livre. Alguém justo, sem pecado, deveria me substituir na minha condenação de pecado, diante do juiz que é Deus, para pagar a pena do meu crime, o meu pecado. Não importa se é um ou se é todos. Lembra? Tiago 2,10. Se você quebrou um aspecto da lei, você quebrou toda a lei. É um conceito todo. E não podia ser eu mesmo. Não, Senhor, eu vou me matar para eu poder me livrar da condenação do inferno. Não, não dá, porque eu sou pecador. É imperfeito diante de Deus. Da mesma forma que Adão pecou. Romanos fala muito bem isso. A Epístola aos Romanos. Da mesma forma que Adão pecou e toda a humanidade pecou com Adão, era necessário vir um segundo Adão, que não é pecador, mas que é homem também, representando a humanidade, para livrar a humanidade do pecado. Não todos, mas aqueles que creem no nome dele, Jesus. Então, Jesus substitui, ele nos substitui na nossa condenação e nos livra de tão grande aflição do inferno. O Pai, onde tudo existe e subsiste, que conduziu muitos filhos à glória, ele decidiu aperfeiçoar Jesus. Como? Por meio do sofrimento. Para que ele se tornasse o Salvador, ele tinha que sofrer. Foi do querer de Deus, foi do agrado de Deus moer Jesus na cruz para a nossa salvação. Havia outra forma? Não. Só uma pessoa podia nos salvar, o Deus que se fez carne, representando a humanidade, para expiar a humanidade, sem pecado nenhum, a oferta perfeita, para pagar a pena do crime que nós cometemos. Todo cristão tem que aprender essa verdade, para aprendermos sobre a injustiça. Jesus foi injustiçado pelos homens e recebeu a pena do nosso próprio pecado. Ele, além de ser o Senhor nosso Deus, ele é o nosso mestre e modelo. Irmãos, isso é doloroso, mas todos nós temos que aprender a ser injustiçados pelo nome do Senhor Jesus. Todos temos que aprender a perdoar e a dar o perdão. Não há crente que, se você não faz isso, você não conheceu Jesus. Todos nós temos que aprender a entregar a nossa vida toda. O psicológico, o emocional, o físico, profissional, familiar, tudo subordinado a Jesus, porque Ele domina sobre tudo e sobre todos. Sua profissão é para a glória de Deus. Glorifica a Deus na sua profissão. Testemunho do Senhor Jesus. Essa é a verdade. Na sua família, pregue, se não há crentes lá, do Senhor Jesus Cristo. Anuncie, viva. Se os seus familiares não querem mais ouvir você pregar do Evangelho, viva e peça a Deus força, porque para viver isso só com o poder de Deus, o Espírito de Deus, peça a Deus força para você ser uma testemunha viva do poder de Deus na sua família, para que você constranja-os com o amor do Senhor Jesus e eles percebam que caminho excelente. E queiram crer no Senhor Jesus também. E assim Deus os converterá se for do querer do Senhor. Jesus foi aperfeiçoado nos seus sofrimentos para nos salvar. Isaías 53:10 diz: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quem será essa posteridade? Somos nós. Crentes no Senhor Jesus, estaremos com o nosso Salvador um dia, por toda a eternidade. Essa é a nossa salvação, esta é a nossa alegria. Viemos hoje à noite aqui por causa disso. Vamos vir na quarta-feira por causa disso, vamos vir nos estudos bíblicos, na mocidade, os jovens, no OANSE, as crianças, em todas as atividades dessa escola dominical. Por quê? Por causa desta verdade, por causa do Senhor Jesus Cristo. Não é por outro motivo. Ora, quem não quer domingo dormir um pouquinho a mais?
Quem não quer? Mas há algo mais do que o soninho do domingo de manhã. Há algo mais importante do que a preguiçazinha ali, gostosa e tudo. Esse algo mais importante é o Senhor Jesus. Irmãos, temos que aprender na modernidade a sermos crentes firmados nestas verdades, porque se não observarmos isso, ficaremos como os leitores da Epístola aos Hebreus. O caso deles era risco de morte. O nosso não chega nem perto. Os nossos sacrifícios são tão ínfimos. Aí se você diz, pastor, eu não consigo. Então, irmão, ore. Ore muito. Suplique ao Senhor para ter esta fé. Suplique a Deus para ter esta experiência com o Senhor, de entregar toda a sua vida sem reservas. Isso não é só para pastor. Isso não é só para seminarista, só para missionário. Isso é para todo aquele que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que Deus dá para esses crentes fracos, frios na fé. Alguns talvez nem sejam crentes. E esta é uma palavra muito propícia para todos nós, para aprendermos o quanto o Senhor Jesus, ele é importante nas nossas vidas. E lá em Romanos 8,17, ele também elucida um pouco do que estamos observando aqui, diz assim em Romanos 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Veja bem, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, somos filhos, herdeiros com Cristo, seremos glorificados com o Senhor Jesus. Por que não, então, também sofrer com o Senhor Jesus Cristo? Completar os sofrimentos de Cristo. Não é que faltou, mas completar no sentido de continuar testemunhando de Jesus. E o nosso maior testemunho hoje é esse. É mostrar que Jesus é mais importante do que tudo. E as pessoas vão perceber por esse testemunho que a palavra que pregamos, ela é verdadeira, ela é autêntica, ela transforma vidas. Hebreus 2, verso 11. Volta lá para Hebreus, capítulo 2, verso 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. O que santifica, Jesus. Os que são santificados, os pecadores. Santificação aqui é falada como no sentido de salvação. E diz, por isso que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. O Senhor Jesus, irmãos, ele foi aperfeiçoado no sofrimento, para nós sermos chamados irmãos dele, co-herdeiros com ele. Como nós fomos colocados em excelente posição diante de Deus, de criminosos a pessoas que fazem parte da família, filhos de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz aqui, e o autor diz aqui, por isso que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Será que Jesus se envergonha de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo? Certamente, se confessamos a nossa fé a Ele, não. Mas lá em Marcos 8:38, nós lemos ainda, Marcos 8:38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Como é que às vezes nos envergonhamos de Jesus? Primeiro é quando não pregamos, é quando não testemunhamos. Segundo é quando não vivemos a palavra de Deus em nós. Uma coisa, irmãos, é pecar, ficar contristado, arrepender, confessar, pedir perdão e voltar à comunhão com Deus. Isso é o exercício que todos nós praticamos durante o dia. Isso é uma coisa. Outra coisa é carregar pecados e envergonhar o nome do Senhor Jesus. E isso nos leva a ter vergonha do nome de Jesus. Na universidade, isso aí é um prato cheio, né? Sermos envergonhados
por causa da nossa fé nos trabalhos, nos grupos sociais, nas comunidades em que estamos. Temos que aprender a falar de modo firme, não grosseiro, nem ignorante, mas firme e alegres da nossa vida. Não podemos fazer como aqueles que dizem assim: ah, se eu não fosse crente, eu podia fazer tantas coisas. Lamentando o fato de ser crente em Jesus. Esse discurso, quem diz é porque não entendeu a verdade do Senhor na sua vida. Irmãos, que Jesus, ele não venha se envergonhar de nós. Que neste mundo estejamos vivendo em fé, testemunhando dele, com amor, perdão e a genuína pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Muitas vezes, falando menos e agindo mais, para que as pessoas percebam na nossa conduta de vida, na nossa história de vida, não pessoas soberbas, arrogantes, que por serem crentes, perfeitos, não, isso não. Mas pessoas que imitaram Jesus, falhando, certamente, mas que imitaram Jesus, proclamando a salvação do Senhor a todos os que estão perdidos. E Hebreus 2:12, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E o verso 13, e outra vez, e porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, juntos como irmãos, cantaremos do Senhor, adoraremos ao Senhor com cânticos na congregação, como fizemos hoje. Poremos nele a nossa confiança. Nossa confiança não é no candidato que foi eleito, independente de quem seja. Nossa confiança não é no sistema econômico, na melhora das taxas e tudo, juros. Nossa confiança não são nas coisas que se veem, mas no Senhor Jesus. Não é na nossa própria sabedoria e entendimento, mas em Cristo que domina sobre tudo e que foi aperfeiçoado no sofrimento para fazer de nós irmãos dele. E é o que ele diz aqui: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Esses textos são citações de Isaías 8, 17 a 18. E nós observaremos esses versículos mais à frente, na próxima semana, na verdade, na outra semana, e meditaremos mais sobre o quanto o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Lembre-se disso, o Senhor Jesus domina sobre tudo, embora não estejamos vendo. Esse é um argumento para fortalecer a nossa fé pelo que Ele é, pelo que Ele fez e faz ainda hoje. Lembremos, Deus aperfeiçoou Jesus no sofrimento para sermos irmãos do Senhor Jesus. E guardaremos o terceiro momento para outro domingo. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em tudo. Mas, irmãos, antes de orar, deixe-me fazer alguns pedidos de oração. Antes de orar, você vai orar silenciosamente já, e eu queria que você orasse por esses irmãos. O irmão Cláudio Barroso, ele vai fazer uma cirurgia essa semana, né? Cardíaca e vascular, colocar 3 stents. Ore por ele, para que Deus abençoe tudo. Quero pedir também para a dona Maroni, que está se recuperando, essa semana não haverá estudo bíblico na casa dela. E especialmente, talvez muitos não conheçam, o pastor Ricardo Alexandre. É um pastor que se formou há pouco tempo, mas é um pastor lá da Igreja Batista Regular em Icó. Começou o ministério lá esse ano, se eu não me engano. Mas há pouco tempo, antes do nosso culto, pouco à tarde, né, o carro dele capotou e a sua esposa chegou a falecer. Sua esposa já faleceu, a irmã Marta. Uma família maravilhosa. Então vamos orar por ele. Né? Até onde eu soube, a última informação, ele estava na cidade de Solonópole, ali, não era Solonópole, dando atendimento ali e capotou o carro com ele, a esposa e alguns irmãos da igreja. Chegou a falecer ela, a irmã Marta, esposa do pastor, e outra irmã da igreja lá de Icó. Então, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, mas essas coisas nos deixam tristes, mas a irmã Marta, crente no Senhor Jesus, muito firme no Senhor, está com o Senhor agora. Mas vamos orar pelo pastor, porque estas coisas são muito difíceis e é muito complicado. Então, vamos orar agora e depois teremos um momento de oração silenciosa. Pai amado, nós te louvamos, gratos por tudo,
agradecemos porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Pai, a nossa fé, quão pequena é. Nós crentes na modernidade, estão acostumados a tantos mimos, a tantas coisas boas, a uma vida tão farta. E esquecemos, ó Pai, de entregar toda a nossa vida a Ti. Muitas vezes por conta de tanta fartura que temos, em tantos aspectos. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, à luz do texto que observamos, e ainda vamos continuar estudando, o texto da Tua palavra em Hebreus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter a nossa fé mais firme, não por emoções, não por sentimentos, não pelo que achamos, mas pela verdade objetiva da Tua palavra, de que o Senhor Jesus veio morrer numa cruz, sofrer por nós, para nos salvar, nos fazer irmãos dele, co-herdeiros com ele, para podermos glorificar o Teu nome, ó Pai. Nos ajuda a compreender mais e mais essa verdade ao longo da nossa vida. Eu sei que não é numa simples explanação que aprendemos, que observamos e guardamos tudo isso na nossa mente e coração, mas que hoje seja um grande passo para todos nós, a fim de entregarmos tudo a Ti. E, Senhor Deus, converte aqueles que aqui estão, que ainda não creram no Teu nome, segundo a Tua vontade. Tudo isso pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, ore agora silenciosamente por esses irmãos e também por sua vida. Deus abençoe a todos.